Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me achego a Ti hoje com um coração que reconhece Tua majestade e poder infinito. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 15. Grande és Tu, Senhor, e muito digno de louvor, conforme proclama o Salmo capítulo 96 versículo 4. Tua glória enche os céus e a terra, e diante de Ti todo joelho se dobra, como nos ensina Filipenses capítulo 2 versículos 10 e 11. Exalto Teu santo nome hoje, pois Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, conforme revela Êxodo capítulo 15 versículo 26. Tu és Jeová Shalom, o Deus da paz, como está registrado em Juízes capítulo 6 versículo 24. Tu és Jeová Jireh, o Deus provedor, segundo Gênesis capítulo 22 versículo 14. Bendito seja Teu nome para sempre, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13 versículo 8. Tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como proclama o Salmo capítulo 46 versículo 1. Não há outro como Tu em toda a terra, e Tua misericórdia dura para sempre, segundo o Salmo capítulo 136 versículo 1. Diante de Tua presença, Senhor, venho hoje humildemente reconhecendo que preciso do Teu perdão. Sei que pequei contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Como está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que duvidei do Teu amor e da Tua provisão em momentos de cansaço e desespero. Peço perdão por ter murmurado contra as Tuas circunstâncias, por ter questionado Tua bondade quando as pressões da vida me sobrecarregaram. Sei que o pecado separa o homem de Deus, conforme Isaías capítulo 59 versículo 2, mas também sei que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purifica de todo pecado, segundo 1 João capítulo 1 versículo 7. Perdoa-me pelas vezes em que coloquei o trabalho, as preocupações e as ansiedades acima de Ti. Perdoa-me por não ter buscado primeiro o Teu reino e a Tua justiça, como ordenaste em Mateus capítulo 6 versículo 33. Reconheço que muitas vezes tentei carregar fardos que eram Teus para carregar. Hoje, diante da Tua presença, quero me revestir da armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6 versículos 10 a 18. Fortaleço-me no Senhor e na força do Seu poder. Tomo toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Cingo os lombos com a verdade, e visto a couraça da justiça. Calço os pés na preparação do evangelho da paz. Tomo sobretudo o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E oro em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Senhor, eu declaro sobre a minha vida e sobre todos os que amam a Tua proteção divina. Tu nos prometeste no Salmo capítulo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu creio que Tu nos livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as Tuas penas nos cobres, e debaixo das Tuas asas nos refugiamos. A Tua verdade é pavês e escudo. Declaro que não temos medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000, à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque fizemos do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos Seus anjos Tu darás ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas Suas mãos, para que não tropecemos com o pé em pedra. Senhor, eu clamo sobre minha família, sobre meus filhos, sobre meus pais, sobre todos os que amo. Declaro que eles estão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, que os anjos do Senhor acampam ao redor deles, conforme o Salmo capítulo 34 versículo 7. Pai Celestial, hoje eu venho diante de Ti carregando um peso que minha alma não consegue mais suportar. Estou emocionalmente exausto, e sinto como se minhas forças tivessem chegado ao fim. Mas lembro-me das Tuas palavras em Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30, quando Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Senhor, eu aceito este convite hoje. Eu venho a Ti com todo este cansaço, com toda esta carga emocional que tem me consumido. Sei que Tu compreendes cada lágrima, cada suspiro, cada momento de desespero que tenho vivido. Tu conheces o fundo do meu coração e sabes exatamente pelo que estou passando. Em Hebreus capítulo 4 versículo 15, está escrito que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, Tu conheces a dor do esgotamento, Tu conheces o peso das responsabilidades, Tu conheces a pressão que o mundo exerce sobre nós. Por isso posso chegar ao trono da graça com confiança, para que possa alcançar misericórdia e achar graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno, conforme Hebreus capítulo 4 versículo 16. Senhor, eu reconheço que tenho tentado ser forte demais por muito tempo. Tenho carregado fardos que não eram meus para carregar. Tenho assumido responsabilidades que excedem minha capacidade humana. Tenho tentado controlar situações que estão muito além do meu alcance. E hoje estou aqui, diante de Ti, reconhecendo que preciso aprender a descansar em Ti. No Salmo capítulo 62 versículos 1 e 2, está escrito: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Senhor, ensina-me a encontrar este descanso genuíno em Ti. Não apenas o descanso físico, mas o descanso da alma, o descanso das preocupações, o descanso das ansiedades que tem consumido minha paz. Tu prometeste em Isaías capítulo 26 versículo 3, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Eu quero ter meu propósito firmado em Ti, Senhor. Quero confiar plenamente em Tua soberania sobre todas as circunstâncias da minha vida. Sei que muitas vezes o cansaço emocional vem quando tentamos carregar sozinhos os problemas da vida. Mas Tu nos ensinas em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Hoje eu faço isso, Senhor. Eu lanço sobre Ti cada preocupação, cada medo, cada carga que tem pesado sobre minha alma. Pai, eu sei que vivemos em uma sociedade que nos pressiona constantemente a produzir mais, a fazer mais, a ser mais. O mundo nos ensina que nosso valor está naquilo que conseguimos realizar, mas Tu nos ensinas que nosso valor está no fato de sermos Teus filhos amados. Em Jeremias capítulo 31 versículo 3, Tu dizes: Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Este amor não depende da minha performance, não depende dos meus resultados, não depende de quão produtivo eu sou. Ele é incondicional e eterno. Senhor, liberta-me da necessidade doentia de aprovação que tem me levado ao esgotamento. Liberta-me da pressão de ter que provar meu valor através de conquistas e realizações. Ensina-me a encontrar minha identidade em Ti, não nas coisas que faço. Tu me conheces pelo nome, como está escrito em Isaías capítulo 43 versículo 1. Agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu sou teu, Senhor, e isso é suficiente. Não preciso carregar o peso de ter que ser perfeito, de ter que ter todas as respostas, de ter que resolver todos os problemas. Tu és Deus, eu sou humano, e há uma diferença fundamental entre nós que preciso aceitar e abraçar. Em Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9, tu dizes: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Senhor, eu entrego a Ti todas as situações que têm me causado este cansaço emocional. Entrego os relacionamentos difíceis, entrego as pressões financeiras, entrego as demandas do trabalho, entrego as expectativas irreais que eu mesmo tenho criado sobre minha vida. Tu prometeste em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, eu apresento cada uma dessas situações diante de Ti agora, com ação de graças, sabendo que Tu tens o controle de todas as coisas. Mesmo quando não posso ver a solução, Tu já conheces o fim desde o princípio, conforme Isaías capítulo 46 versículo 10.
Eu confio que tu tens um plano perfeito para minha vida, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Segundo Romanos capítulo 8 versículo 28. Esta verdade me traz alívio, porque significa que não preciso compreender tudo, não preciso ter todas as respostas. Posso descansar na certeza de que tu és bom e que teus planos são de paz e não de mal, para dar-me o fim que eu espero, conforme Jeremias capítulo 29 versículo 11. Senhor, restaura a esperança em meu coração. Sei que o cansaço emocional muitas vezes rouba nossa esperança, mas tu és o Deus da esperança, conforme Romanos capítulo 15 versículo 13. Pai Celestial, eu reconheço que tenho negligenciado momentos importantes de comunhão contigo, e isso tem contribuído para meu esgotamento emocional. Quando deixo de buscar tua presença diariamente, quando não dedico tempo para ouvir tua voz através da tua palavra, minha alma fica faminta e sedenta, como um viajante no deserto. No Salmo capítulo 42 versículo 1, está escrito: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Senhor, minha alma tem sede de ti. Preciso beber das águas vivas que só tu podes dar. Em João capítulo 7 versículo 38, tu prometeste: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu quero esses rios de água viva fluindo em minha vida novamente. Quero que teu Espírito Santo renove minhas forças de dentro para fora. Tu prometeste em Isaías capítulo 40 versículos 29 a 31, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de todo tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, eu quero aprender a esperar em ti. Não uma espera passiva, mas uma espera ativa, buscando tua face, alimentando-me de tua palavra, fortalecendo-me em tua presença. Ensina-me a priorizar estes momentos contigo acima de todas as outras demandas da vida. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes tenho tentado carregar carga sozinho porque tenho medo de decepcionar as pessoas. Tenho medo de dizer não, tenho medo de estabelecer limites saudáveis, tenho medo de admitir quando algo está além da minha capacidade. Mas tu me ensinas através de teu exemplo que até mesmo tu, sendo Deus encarnado, estabeleceste limites durante teu ministério terreno. Tu te retirava para lugares solitários para orar, conforme Lucas capítulo 5 versículo 16. Tu não tentaste estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não tentaste agradar a todas as pessoas, não carregaste fardos que não eram teus. Ensina-me a seguir teu exemplo, Jesus. Ensina-me que estabelecer limites não é egoísmo, mas sabedoria. Ensina-me que dizer não para algumas coisas significa poder dizer sim de todo o coração para as coisas que realmente importam. Em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1, está escrito que para tudo há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ajuda-me a discernir os tempos e as estações de minha vida. Ajuda-me a entender que não posso fazer tudo, mas posso fazer bem aquilo que tu me chamas para fazer. Liberta-me da necessidade neurótica de aprovação que me leva a assumir compromissos além da minha capacidade. Ensina-me que meu valor não está naquilo que faço pelas pessoas, mas naquilo que tu já fizeste por mim na cruz. Tu me amaste quando eu ainda era pecador, conforme Romanos capítulo 5 versículo 8, e este amor não depende da minha performance. Pai, eu sei que parte do meu cansaço emocional vem do fato de eu estar constantemente comparando minha vida com a vida de outras pessoas. As redes sociais têm intensificado esta tendência, e muitas vezes me sinto inadequado quando vejo as conquistas e aparentes sucessos dos outros. Mas tu me lembras em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 12 que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Senhor, livra-me desta armadilha da comparação. Ajuda-me a entender que tu tens um plano único e específico para minha vida, e que comparar minha jornada com a jornada de outros é como comparar uma rosa com um girassol, ambos são belos, mas de maneiras completamente diferentes. Em Jeremias capítulo 1 versículo 5, tu dizes: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Tu me conhecias antes mesmo de eu nascer. Tu me formaste com um propósito específico e único. Não preciso ser como outra pessoa, preciso ser exatamente quem tu me criaste para ser. Ajuda-me a celebrar as vitórias dos outros sem sentir que isso diminui meu próprio valor.
Ensina-me que o reino dos céus não é uma competição, mas uma família onde todos têm lugar e todos são amados igualmente. Liberta-me da inveja, do ciúme e da cobiça que têm roubado minha paz e contribuído para meu esgotamento emocional. Senhor, eu também reconheço que tenho permitido que vozes negativas dominem meus pensamentos. Tenho dado ouvidos às mentiras do inimigo que me diz que não sou suficientemente bom, que não tenho valor, que nunca vou conseguir superar esta fase difícil. Mas tu me ensinas em João capítulo 10 versículo 10 que o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, mas tu vieste para que eu tenha vida e a tenha com abundância. As vozes de desânimo, desespero e derrota não vêm de ti. Tu és o Deus da esperança, o Deus da vida, o Deus da restauração. Em Romanos capítulo 8 versículos 38 e 39, está escrito que estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode me separar do teu amor, Senhor. Nem este cansaço, nem esta fase difícil, nem os erros que cometi, nem as falhas que ainda posso cometer. Teu amor é constante, incondicional e eterno. Tu me ensinas em Filipenses capítulo 4 versículo 8 a meditar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Ajuda-me a renovar minha mente através da tua palavra, conforme Romanos capítulo 12 versículo 2. Ajuda-me a substituir pensamentos negativos e destrutivos pela verdade do que tu dizes sobre mim em tua palavra. Pai Celestial, eu preciso da tua ajuda para desenvolver uma perspectiva eterna sobre as situações que estou enfrentando. Muitas vezes o cansaço emocional vem quando ficamos focados apenas nas circunstâncias temporais e perdemos de vista o quadro maior da tua obra em nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17, Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente e grandioso. As dificuldades que estou enfrentando agora são momentâneas quando comparadas à eternidade. Elas têm um propósito na tua economia divina. Tu usas todas as coisas para meu bem e para a tua glória. Ajuda-me a confiar neste processo, mesmo quando não consigo compreendê-lo completamente. Em Tiago capítulo 1 versículos 2 a 4, está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Senhor, tu estás usando estas circunstâncias para me moldar e me formar conforme a imagem de Cristo. Tu estás desenvolvendo em mim paciência, perseverança, humildade e dependência de ti. Embora seja doloroso no momento, sei que tu tens um propósito eterno. Ajuda-me a manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, conforme Hebreus capítulo 12 versículo 2, sabendo que esta fase difícil é temporária, mas as lições que estou aprendendo e o caráter que estás formando em mim são eternos. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso aprender a receber ajuda de outras pessoas. Muitas vezes meu cansaço emocional é intensificado pelo orgulho que me impede de admitir que preciso de apoio. Tu não me criaste para viver isolado, mas para viver em comunidade. Em Eclesiastes capítulo 4 versículos 9 a 12, está escrito: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tu me deste família espiritual, amigos fiéis, e até mesmo profissionais qualificados que podem me ajudar neste momento. Quebra em mim o orgulho que me faz pensar que admitir fraqueza é sinal de fracasso. Tu me ensinas que tua força se aperfeiçoa na fraqueza, conforme 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9. Quando reconheço minha fragilidade e busco ajuda, estou criando espaço para que teu poder opere em minha vida. Ajuda-me a ser humilde o suficiente para aceitar o cuidado e o apoio que tu queres me dar através de outras pessoas. Seja através de um conselheiro cristão, de um pastor, de um amigo fiel, ou até mesmo de um profissional de saúde mental, eu sei que tu podes usar qualquer pessoa para trazer cura e restauração à minha vida. Liberta-me do medo do julgamento e da vergonha que me impedem de buscar a ajuda que preciso. Pai,
eu também preciso aprender a perdoar aqueles que contribuíram para meu cansaço emocional. Sei que guardar mágoa, ressentimento e amargura só intensifica meu sofrimento e prolonga meu processo de cura. Em Efésios capítulo 4 versículo 31, tu ordenas: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. E no versículo 32, tu continuas: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não é um sentimento, Senhor, é uma decisão. Hoje eu decido perdoar aqueles que me machucaram, que colocaram pressões desnecessárias sobre mim, que não compreenderam minhas limitações, que foram injustos comigo. Não perdoo porque eles merecem, mas porque tu me ordenaste e porque eu preciso desta liberdade para poder seguir em frente. Em Mateus capítulo 6 versículos 14 e 15, tu ensinas que se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial nos perdoará, mas se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai perdoará as nossas ofensas. Senhor, eu escolho perdoar para receber teu perdão completo sobre minha própria vida. Eu escolho perdoar para ser livre da prisão da amargura. Ajuda-me neste processo, porque reconheço que é impossível perdoar genuinamente com minhas próprias forças. Preciso do teu Espírito Santo operando em mim para conseguir liberar completamente estas pessoas e estas situações. Senhor, ensina-me a valorizar o descanso como tu valorizas. No livro de Gênesis capítulo 2 versículo 2, está escrito que havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Se até mesmo tu, sendo Deus Todo-Poderoso, estabeleceste um padrão de descanso, quanto mais eu, sendo humano limitado, preciso compreender a importância de parar, respirar e me recuperar. Tu não criaste o descanso como uma opção, mas como uma necessidade. Em Marcos capítulo 6 versículo 31, quando os discípulos voltaram de uma missão intensa, tu disseste: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e descansai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Jesus, tu reconheceste a necessidade de teus discípulos se recuperarem física e emocionalmente após períodos de trabalho intenso. Ajuda-me a seguir este exemplo. Livra-me da culpa que sinto quando preciso parar. Ajuda-me a entender que o descanso não é preguiça, mas sabedoria. Que cuidar da minha saúde mental e emocional não é egoísmo, mas responsabilidade. Tu me ensinas no Salmo capítulo 23 versículo 2, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Tu queres me conduzir a lugares de descanso e restauração. Ajuda-me a seguir tua condução sem resistência. Ensina-me a dizer não quando necessário, a estabelecer limites saudáveis, e a priorizar minha saúde emocional como parte de ser um bom administrador da vida que tu me deste. Pai Celestial, restaura em mim a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. O cansaço emocional muitas vezes nos rouba a capacidade de apreciar as bênçãos simples que tu colocas em nosso caminho diariamente. Ajuda-me a ter os olhos abertos para ver tua bondade mesmo em meio às dificuldades. Em Abacuque capítulo 3 versículos 17 a 19, o profeta declarou: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Senhor, eu quero aprender a me alegrar em Ti independentemente das circunstâncias externas. Tu és minha fonte de alegria, não as situações da vida. Em Neemias capítulo 8 versículo 10, está escrito que a alegria do Senhor é a vossa força. Quando me alegro em Ti, encontro forças para enfrentar os desafios. Ajuda-me a cultivar um coração grato que reconhece Tuas bênçãos diárias. O ar que respiro, a comida que tenho, as pessoas que me amam, a salvação que recebi, tudo isso são dádivas Tuas que merecem minha gratidão. Ensina-me a praticar a gratidão como um antídoto contra o desânimo e o cansaço emocional. Senhor Jesus, eu preciso da Tua ajuda para reorganizar minhas prioridades de acordo com Tua vontade. Muitas vezes o cansaço emocional surge quando estamos investindo nossas energias nas coisas erradas, quando estamos correndo atrás de objetivos que não são verdadeiramente importantes aos Teus olhos. Tu me ensinas em Mateus capítulo 6 versículo 33,
mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando coloco teu reino em primeiro lugar, quando priorizo meu relacionamento contigo acima de todas as outras demandas, tu prometes suprir todas as minhas necessidades. Ajuda-me a avaliar minha agenda, meus compromissos, meus objetivos, à luz de tua palavra. Mostra-me o que precisa ficar e o que precisa sair. Ensina-me a distinguir entre o que é urgente e o que é importante, entre o que é bom e o que é melhor. Em Lucas capítulo 10 versículos 41 e 42, quando Marta estava ansiosa e afadigada com muitos serviços, tu lhe disseste: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, eu quero escolher a boa parte. Quero aprender a me assentar aos teus pés como Maria, a ouvir tua voz, a encontrar minha identidade e meu propósito em tua presença. Quando minha vida está centralizada em ti, as outras coisas encontram seu devido lugar e proporção. Liberta-me da correria vazia que não produz frutos eternos. Pai, eu sei que tu tens um plano específico para me conduzir através desta fase de cansaço emocional em direção à restauração completa. Tu me prometeste em Jeremias capítulo 31 versículo 25, porque eu satisfarei a alma cansada e encherei toda a alma entristecida. Esta é tua promessa para mim hoje. Tu não apenas vês meu cansaço, mas tens um plano específico para restaurar minhas forças. Em Joel capítulo 2 versículo 25, tu prometes: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto destruidor, pelo gafanhoto devorador e pelo gafanhoto devastador, o meu grande exército que enviei contra vós. Senhor, eu creio que tu podes restaurar tudo o que foi perdido durante este período difícil. Tu podes devolver a alegria, a paz, a motivação, a esperança que se foram. Tu és o Deus da restauração e da renovação. Como está escrito em Isaías capítulo 43 versículo 19, eis que farei uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tu estás fazendo algo novo em minha vida, mesmo quando não consigo perceber completamente. Tu estás abrindo caminhos onde parecia não haver saída, provendo águas refrescantes no deserto da minha alma. Eu confio em teu processo, em teu tempo, em teus métodos. Sei que esta fase difícil não é o fim da minha história, mas apenas um capítulo que está preparando o terreno para algo maior que tu queres fazer em mim e através de mim. Senhor, enquanto caminho neste processo de restauração, ensina-me a ser paciente comigo mesmo. Muitas vezes sou meu pior crítico, cobrando de mim uma recuperação mais rápida do que é humanamente possível. Mas tu me lembras que assim como uma planta ferida precisa de tempo para cicatrizar e voltar a florescer, minha alma também precisa de tempo para se curar completamente. Em Eclesiastes capítulo 3 versículo 3, está escrito que há tempo de matar e tempo de curar. Este é meu tempo de cura, e preciso respeitar este processo. Tu não tens pressa, Senhor. Teu amor é paciente e tua misericórdia se renova a cada manhã, conforme Lamentações capítulo 3 versículo 23. Ajuda-me a receber esta misericórdia fresca a cada dia, sem me condenar pelos dias em que me sinto mais frágil ou pelos momentos em que as emoções ainda me dominam. Tu me ensinas em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha fraqueza atual não é um obstáculo para teu poder, mas uma oportunidade para que ele se manifeste de forma ainda mais clara. Quando me sinto frágil, quando me sinto vulnerável, estou no lugar exato onde tua força pode operar com maior intensidade. Ajuda-me a abraçar esta temporada com esperança, sabendo que estás fazendo uma obra profunda e duradoura em minha vida. Pai Celestial, à medida que me recupero deste cansaço emocional, eu quero que esta experiência se torne uma fonte de compaixão e sabedoria para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 1 versículos 13 e 4, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Senhor, tu não desperdiças nada em nossas vidas. Até mesmo esta dor, este período difícil, pode ser transformado em ministério para outros que estão sofrendo. Prepara meu coração para ser um instrumento de tua consolação na vida de outras pessoas. Ensina-me a ouvir com empatia, a acolher sem julgamento,
a oferecer esperança baseada na experiência real de tua fidelidade. Que minha própria jornada de cura possa se tornar um testemunho do teu poder restaurador. Que eu possa dizer como Jó disse no capítulo 42 versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que esta experiência me leve a conhecer-te de uma forma mais profunda e íntima. Que ela produza em mim maior dependência de ti, maior humildade, maior compaixão pelos que sofrem, e maior gratidão por tua bondade. Use minha dor como plataforma para manifestar tua glória e teu amor a outros que precisam ver que é possível passar por tempestades e sair mais forte do outro lado. Senhor Jesus, eu faço esta oração não apenas por mim, mas por todos aqueles que estão vivendo momentos similares de esgotamento emocional ao redor do mundo. Sei que há milhões de pessoas que neste exato momento estão lutando contra o cansaço da alma, contra a depressão, contra a ansiedade, contra o sentimento de que não conseguem mais continuar. Eu intercedo por eles, Senhor. Que esta oração alcance seus corações e que eles também possam experimentar teu toque restaurador. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração que elas não estão sozinhas, que tu estás com elas, que há esperança para seus corações cansados. Que o mesmo Deus que me consola seja o Deus que as console também. Que elas possam experimentar tua paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 7. Que elas possam encontrar descanso para suas almas em ti, conforme Mateus capítulo 11 versículo 29. Que teu Espírito Santo seja derramado sobre elas como bálsamo curador, trazendo alívio às feridas emocionais, restaurando a alegria, renovando as forças, reavivando a esperança. Senhor, quebra toda fortaleza de desespero, toda corrente de depressão, todo jugo de ansiedade que tem mantido teus filhos em cativeiro. Declara liberdade sobre cada coração cansado, declare restauração sobre cada alma ferida, declara vida nova sobre cada pessoa que tem se sentido morta por dentro. Que elas possam experimentar o mesmo milagre de restauração que estou crendo para minha própria vida. Pai, enquanto encerro esta oração, eu quero declarar minha fé de que tudo ficará bem. Não porque as circunstâncias vão mudar magicamente da noite para o dia, mas porque tu és Deus e nunca falhaste com aqueles que confiam em ti. Tu me prometeste em Romanos capítulo 8 versículo 28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mesmo esta fase difícil está trabalhando para meu bem, ainda que eu não consiga compreender completamente como. Tu és o Deus que transforma tragédias em triunfos, que converte lágrimas em alegria, que muda lamentos em danças, conforme o Salmo capítulo 30 versículo 11. Eu creio que o que vem pela frente será melhor do que o que ficou para trás. Creio que esta tempestade está preparando o terreno para uma colheita abundante. Creio que tu estás usando este tempo para me moldar, me refinar, me preparar para algo maior que tens reservado para meu futuro. Por isso, declaro com fé, tudo ficará bem. Minha saúde emocional será restaurada. Minha alegria retornará. Minha paz será estabelecida. Minha força será renovada. Tudo ficará bem porque o Deus que está comigo é maior do que qualquer tempestade que eu possa enfrentar. Ele é o mesmo Deus que acalmou o mar revolto, que ressuscitou os mortos, que fez o impossível acontecer. E se ele fez isso antes, pode fazer novamente. Aleluia! Tudo ficará bem. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus ministrando a sua alma cansada, eu quero pedir que você toque no botão de curtir este vídeo. Sua curtida não é apenas um gesto de aprovação, mas uma declaração de fé de que Deus está operando em sua vida. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil semelhante ao que abordamos hoje, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma palavra de esperança no momento certo pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Seja você um instrumento de Deus para levar consolo e esperança a quem precisa. Obrigado por ter orado conosco hoje. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém.